Imagine um pequeno pedaço de terra no Oriente Médio, menor que muitos estados brasileiros, mas que carrega uma importância imensa na história e nos planos divinos. Desde os tempos antigos até os eventos futuros descritos na Bíblia, Israel tem sido e continuará sendo um ponto central nos propósitos de Deus. Mas por quê? Qual é o papel de Israel nos planos divinos para o fim dos tempos? Será que tudo o que acontece nessa região tem um significado profético? Antes de aprofundarmos essas questões profundas, eu já quero te convidar a curtir esse vídeo, deixar seu comentário sobre o que você pensa sobre Israel e a profecia bíblica. E claro, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos sobre histórias e mensagens bíblicas transformadoras. Agora, feche os olhos por um momento e volte no tempo. Imagine Abraão, um homem comum, vivendo em uma sociedade politeísta, quando Deus lhe faz uma promessa extraordinária. Deus promete fazer dele o pai de uma grande nação. Essa promessa está registrada em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, onde o Senhor diz: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção." Esse foi o início da história de Israel como povo escolhido por Deus. Uma história que se desenrolaria ao longo dos séculos com altos e baixos, fidelidade e rebeldia, vitórias e exílios. Mas por que Deus escolheu esse povo e essa terra? Para entender a importância de Israel, precisamos considerar a localização geográfica estratégica daquela região. Situado no cruzamento entre Europa, Ásia e África, Israel sempre foi uma ponte cultural e comercial entre nações. Deus não escolheu essa terra aleatoriamente. Ele queria que Israel fosse uma luz para as nações, um testemunho vivo da existência e do caráter de Deus. A localização de Israel também a tornou um alvo constante de invasões e conflitos ao longo da história. Desde os egípcios, babilônios, persas, gregos, romanos, até os impérios modernos, todos deixaram suas marcas na terra de Israel. No entanto, apesar de todas as adversidades, Israel permaneceu como um testemunho da fidelidade de Deus. As profecias bíblicas apontam que a história de Israel não se limita ao passado. Muitos eventos que cercam o fim dos tempos têm Israel como palco principal. Uma dessas profecias está em Ezequiel, capítulo 37, onde o profeta descreve a visão de um vale de ossos secos que ganham vida novamente. Essa visão é uma metáfora poderosa da restauração de Israel, que esteve dispersa entre as nações por séculos, mas que Deus prometeu trazer de volta à sua terra. E foi exatamente isso que aconteceu em 1948, com a fundação do Estado moderno de Israel. Após quase 2000 anos de dispersão, os judeus retornaram para a Terra Prometida. Para muitos estudiosos da Bíblia, esse evento marcou o cumprimento de profecias antigas e é um dos sinais de que estamos nos aproximando dos tempos finais. Mas Israel não é apenas uma peça histórica, é um símbolo das promessas de Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica: acaso rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Essa passagem nos lembra que Deus permanece fiel ao seu pacto com Israel e que ele tem planos redentores, tanto para os judeus quanto para os gentios. Ao longo das Escrituras, vemos uma mensagem clara: Deus usará Israel para cumprir seus propósitos até o final dos tempos. Desde a grande tribulação descrita no livro de Apocalipse até a promessa de um reino milenar, Israel estará no centro desses eventos. Jesus, em Lucas capítulo 21, versículo 29, usa a figueira como símbolo de Israel e diz que quando ela brotar novamente, saberemos que o fim está próximo. A restauração de Israel como nação
é vista por muitos como o brotar da figueira, referenciado por Jesus. Esse evento não apenas cumpre profecias antigas, mas também serve como um alerta para estarmos atentos aos sinais dos tempos. O profeta Zacarias, em seu capítulo 12, versículo 3, diz que Jerusalém se tornará uma pedra pesada para todas as nações. Observando o cenário político atual, essa profecia parece mais relevante do que nunca. Jerusalém é frequentemente o centro de tensão diplomática e conflitos religiosos. A cidade, que é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, continua a ser um ponto de discórdia internacional. Outro ponto crucial é a continuidade do templo em Jerusalém. Atualmente, não existe um templo físico, mas há movimentos em Israel que já planejam sua construção. Segundo Daniel, capítulo 9, versículo 27, e Apocalipse, capítulo 11, esse templo desempenhará um papel central nos eventos finais. A reconstrução do templo é vista por muitos como um sinal precursor da segunda vinda de Cristo. A Bíblia fala de uma grande batalha final chamada Armagedon, que ocorrerá nos arredores de Israel, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Nações se levantarão contra Deus, mas Jesus Cristo voltará em poder e glória, derrotando os inimigos e estabelecendo seu reino de paz. Esse evento marcará o fim da era atual e o início de um novo tempo de justiça e paz. Um dos momentos mais emocionantes das profecias sobre o fim dos tempos é a conversão de Israel. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 26, afirma que todo o Israel será salvo. Nos últimos dias, muitos judeus refletirão sobre Jesus como o Messias prometido, o que será uma poderosa manifestação da graça de Deus. Agora pense comigo. Se Deus é fiel para cumprir suas promessas a Israel, mesmo após séculos de infidelidade por parte do povo, isso não nos dá esperança? Se Ele permanece fiel ao seu povo escolhido, mesmo quando eles erraram, quanto mais Ele não permanecerá fiel a nós? Deixe seu comentário. Eu quero muito saber sua opinião. Agora que estabelecemos esse contexto histórico e espiritual, na próxima parte, vamos aprofundar mais o fundo nas profecias específicas que mostram a importância de Israel nos últimos dias e como isso se conecta com a segunda vinda de Jesus. Mas o que essa narrativa significa para nós hoje? Primeiramente, nos lembra que Deus é fiel. Ele cumpriu sua promessa de restaurar Israel. E isso nos dá confiança de que Ele também cumprirá todas as suas promessas em nossas vidas. Deus é fiel, mesmo quando as situações parecem impossíveis. Em segundo lugar, a história de Israel nos ensina sobre esperança. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus restaurou o seu povo. Da mesma forma, Ele pode restaurar qualquer área da nossa vida que seja destruída. Por fim, essas profecias nos chamam à vigilância. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos e viver preparados para a volta de Jesus. Isso significa cultivar uma vida de oração, santidade e amor ao próximo. Também precisamos orar por Israel. Em Salmos, capítulo 122, versículo 6, somos instruídos a orar pela paz de Jerusalém. Quando intercedemos por Israel, nos alinhamos com os propósitos de Deus e manifestamos amor por sua obra redentora. E você já tinha refletido sobre o papel de Israel nos planos de Deus? Como essa mensagem toca o seu coração? Existe algo em sua vida que você precisa entregar nas mãos do Senhor, confiando na fidelidade dele? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Para entender ainda mais a importância de Israel, vamos mergulhar em alguns eventos históricos e contextos bíblicos que destacam o papel central dessa nação nos planos de Deus. O Êxodo e a formação da nação de Israel. O livro de Êxodo relata a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Deus usou Moisés para liderar o povo através do Mar Vermelho e para o Monte Sinai.
onde ele estabeleceu a aliança com Israel e deu os 10 mandamentos. Esse evento não apenas formou a nação de Israel, mas também estabeleceu um padrão de libertação e redenção que ecoa ao longo da Bíblia. O reinado de Davi e a promessa de um reino eterno. O rei Davi é uma figura central na história de Israel. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que sua linhagem reinaria para sempre em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 a 16. Essa promessa é cumprida em Jesus Cristo, que é descendente de Davi e o Rei Eterno. O exílio e o retorno. Após a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C., os judeus foram levados ao exílio. No entanto, Deus prometeu através dos profetas que eles retornariam à sua terra. Esse retorno começou sob o decreto de Ciro, rei da Pérsia, e continuou ao longo dos séculos, culminando na restauração moderna de Israel em 1948. O ministério de Jesus e a rejeição temporária de Israel. Jesus veio primeiro para os judeus, mas foi rejeitado pela maioria deles. No entanto, essa rejeição abriu a porta para a salvação dos gentios em Romanos capítulo 11, versículo 11. Ainda assim, a Bíblia ensina que um dia Israel reconhecerá Jesus como o Messias. E como isso se aplica à nossa vida? A história de Israel nos lembra que Deus é fiel às suas promessas. Se ele cumpriu suas promessas a Israel, podemos confiar que ele cumprirá suas promessas em nossas vidas. Esperança em meio ao caos. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode trazer restauração. A história de Israel nos ensina a nunca perder a esperança, não importa quão difícil seja a situação. Vigilância e preparação. As profecias sobre Israel nos chamam a estar atentos aos sinais dos tempos e a viver de maneira que glorifique a Deus, preparados para a volta de Jesus. Agora que exploramos a importância de Israel nos planos de Deus, é hora de agir. Ore por Israel, estude as profecias bíblicas e viva de maneira que reflita a fidelidade e a esperança que vemos na história de Israel. Compartilhe essa mensagem com outros e juntos, vamos nos preparar para o cumprimento final dos planos de Deus. Deixe seu comentário, compartilhe suas reflexões e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Vamos juntos espalhar a mensagem transformadora da Palavra de Deus. Quer mais inspiração? Na descrição, temos produtos feitos para transformar sua caminhada espiritual. Dê uma olhada